Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Boa noite para quem estiver vendo isso mais tarde no YouTube. Esse é o canal do Instituto Clima e Sociedade. Eu sou o Oswaldo Lucon, coordenador executivo do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas. Estou aqui acompanhado pela Silvana Cury, nossa coordenadora adjunta, e por muita gente importante. Estamos aqui com uma agenda bastante, digamos, proativa, ambiciosa. Eu tinha dado o nome de superpoluentes, porque é o nome que a administração do Obama tinha dado. Eles são alguns gases e materiais que têm, cujo abatimento tem um considerável potencial para a nossa mitigação de emissões e, em alguns casos, até de poluição local. E nós estamos aqui diante de uma excelente oportunidade, não só para o governo federal, que nos prestigia, estamos sendo prestigiados aqui pelo Ministério do Meio Ambiente, pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, pelo Ministério de Relações Exteriores, por alguns institutos e órgãos. É muito importante isso, nós temos aqui esse bom diálogo com o governo para nós avançarmos com a política climática. Afinal de contas, a emergência climática é uma realidade. Faço já uma ponte para um evento de emergência climática que nós teremos depois de amanhã, quinta-feira, às 10 horas da manhã. Quem tiver interessado, deem uma olhadinha nas listas do fórum. O evento de hoje, ele tem 3 segmentos. O primeiro é um avanço que nós tivemos na regulamentação dos padrões de eficiência dos aparelhos de ar-condicionado. Ganhar em eficiência elétrica significa, lá na ponta, ter de produzir menos eletricidade. E se essa eletricidade seria produzida por fontes fósseis, nós já temos um abatimento. Ganhar em eficiência elétrica também é dar resiliência aos nossos sistemas, é ter menos apagão, é passar por menos perrengue, principalmente em ondas de calor. Essa é a primeira parte. A segunda é a chamada emenda de Kigali, ao protocolo de Montreal, daquelas substâncias que destroem o ozônio estratosférico, aquele ozônio de altitude, o buraco da camada de ozônio, e alguns desses gases, substitutos dos que destruíam a camada de ozônio, eles causam o aumento do aquecimento global. Na cidade de Kigali, em Ruanda, foi negociado um documento chamado Emenda de Kigali, que nós prevemos um abatimento gradual dessas substâncias. E, finalmente, a reciclagem dos gases, quer dizer, nós temos muitos gases, digamos, que ainda têm alto potencial de aquecimento global, que precisam ser, digamos, recuperados. Muito bem, nós teremos aqui uma dinâmica bem rápida, né? Eu já vou passar aqui para Camila Borges, uma especialista, né, nessa área, e ela é coordenadora do projeto Kigali. Com você, Camila. Bom, boa tarde a todos. De antemão, agradecendo a cada um dos participantes aqui presentes. Estou vendo os rostinhos de todo mundo. Muito importante ter uma diversidade de atores participando desse debate. Só gostaria, mais uma vez, de reforçar a importância desse tema, não só em função do papel e do impacto que a emenda de Kigali terá para o Brasil, tanto na perspectiva de redução de emissões de gás de efeito estufa, mas também na perspectiva de apoio à indústria nacional para a adequação às novas regras da emenda de Kigali, e também reforçar a intrínseca relação entre a emenda de Kigali, a sua implementação, com a eficiência energética no setor de refrigeração e climatização. Mais uma vez, só agradecendo. Obrigada. Obrigado, Camila. Muito bem, eu vou já passar a palavra imediatamente aos representantes de governo. Muito obrigado, agradeço muito aos representantes que vêm aqui, que nos ouvem, que falam, que permitem esse diálogo. Todos nós temos o mesmo objetivo, fazer com que o Brasil cumpra a NDC, que o Brasil avance na ambição da NDC. E dentro dessa agenda de diálogo, eu já passo diretamente a palavra. Eu vou iniciar com a colega Nelly Oliveira. Ela é do Ministério de Meio Ambiente. Estamos também aqui prestigiados
pela Magna Ludovici e pelo Frank Amorim, todos do MMA. Muito obrigado. Com você, Nery, por favor. Boa tarde a todos. Muito obrigada ao Fórum Brasileiro de Mudança do Clima pelo convite ao MMA para participar desse diálogo. Obrigada ao Lucon também pela parceria. Nós também queremos reforçar que esse tema ele é um tema bastante relevante para a sociedade brasileira, né, e o governo federal tem contribuído nessa agenda de maneira muito efetiva. Eu quero aproveitar também para agradecer aqui a participação da equipe de ozônio, né, a Magna, o Frank, como já foi colocado aqui, eu não sei se a Tati também está. Eles são especialistas no tema. Eu estou atualmente como diretora do departamento aqui na Secretaria de Relações Internacionais, que a partir do dia 21 vai se chamar Departamento de Clima, onde a gente vai tratar dos temas de mudança do clima, ozônio e combate à desertificação. Entrando bem rapidamente nesse tema, aí a Magna vai complementar. A emenda de Kigali, ela, como todos sabem, tem o objetivo de redução escalonada, né, do consumo de HFC. Os HFCs não agridem a camada de ozônio, mas são gases de efeito estufa. O Ministério do Meio Ambiente, em conjunto com o próprio Itamaraty, tem participado, ou participou de todo o processo de negociação da emenda de Kigali. O texto que foi aprovado da emenda, embora o Brasil ainda não tenha ratificado, foi um texto que contemplou os elementos da posição brasileira. Nós temos um cronograma aí a ser cumprido assim que o Brasil ratificar a emenda. O Ministério do Meio Ambiente, ele participou também do processo de elaboração da exposição de motivos referente à emenda de Kigali, que foi para a Presidência da República e resultou no encaminhamento de mensagem ao Congresso Nacional. Então, hoje, nós temos a emenda, né, enfim, para ser ratificada com a contribuição do Executivo Federal. Eu queria ressaltar um ponto bem importante aí nesse processo, quando nós falamos de emenda de Kigali, quando a gente fala que no âmbito do Programa Brasileiro de Eliminação de HCFC, quando a gente eliminou e substituiu por HFC, e agora o HFC não agride a camada de ozônio, mas são gases de efeito estufa. Eu queria ressaltar também que no âmbito do Programa Brasileiro de Eliminação do HCFC, a Magna vai falar um pouquinho melhor sobre isso, mas eu queria reforçar que os HCFCs também são gases de efeito estufa. E a gente tem um dado aqui do Programa Brasileiro que foi implementado desde 2012 até o momento, ele continua em implementação na segunda fase do programa, já apresenta de resultados de emissões evitadas de CO2 equivalente, somente no período 2013 a 2009, em torno de 46 milhões de toneladas de CO2 equivalente evitado. Somente no último ano, em 2019, foi evitado quase um quarto, né, quase 25% desse valor foi resultado apresentado no ano de 2019, quase 10 milhões de toneladas de CO2 equivalente. Então, reforçando que também os gases HCFC que foram substituídos, que agrediam a camada de ozônio, eles também eram gases de efeito estufa. A emenda de Kigali vem reforçar todo esse esforço do governo federal na implementação de programas que vêm apoiar a redução ou a evitar emissões de CO2. E temos um cronograma, assim que o Brasil retificar a emenda de Kigali, nós vamos ter um programa a ser cumprido, um cronograma, né? Esse cronograma, ele, pelo grupo dos países, que o Brasil está no grupo 1, seria implementado a partir de 2024, e nós teríamos que, como país, ter um olhar mais holístico sobre esse tema, pensando o quanto que o país, o seu setor produtivo, ele está ou não preparado para a implementação desse cronograma, né? Se nosso setor produtivo ele tem as tecnologias adequadas. E acho que eu queria passar um pouco para a Magna para falar um pouco rapidamente sobre o PBH e esse outro processo aí de como seria uma possível implementação da emenda de Kigali. Magna, por favor. Obrigada, Lucon. Obrigada a todos. Estamos à disposição para depois discutirmos melhor.
Bom, é só complementando o que a Nery colocou, é que, na verdade, quando a gente trabalha com o Programa Brasileiro de Eliminação dos HCFCs, o PBH, a gente também está contribuindo por todo esse esforço de mitigação dos gases de efeito estufa. Né? Então, na verdade, ela apresentou um dado de que nós temos, desde que começou a implementação do programa, daquilo que a gente eliminou em termos de HCFC, porque eles também são substâncias que têm potencial de aquecimento global, então, considerando desde 2013, quando foi o congelamento da linha de base dos HCFCs, né, um acumulado de 2013 até 2019, nós tivemos uma emissão evitada, né, aquelas substâncias que não foram emitidas, que não iriam emitir ao longo do seu processo, porque elas foram eliminadas, seriam 46 milhões de toneladas de CO2 equivalente. E isso pelo trabalho que a gente está desenvolvendo no âmbito do setor de espuma, do setor de manufatura de equipamentos de refrigeração e ar-condicionado e do setor de serviço. No setor de espuma, nós já temos mais de 260 empresas que foram convertidas, que deixaram de usar os HCFCs em seu processo produtivo de fabricação das espumas de poliuretano, né? No setor de manufatura de equipamentos de refrigeração e ar-condicionados, nós temos mais algumas empresas. No setor de serviços, que a capacitação é fundamental. Na primeira etapa, nós tivemos 4.800 técnicos treinados para o setor de refrigeração comercial, 100 técnicos para o setor de ar-condicionado, e agora, já na segunda etapa, 876 técnicos treinados para refrigeração comercial e 3.922 técnicos para o setor de ar-condicionado. Isso é uma parceria com o Senai, com a GIZ e também com os institutos que são tradicionalmente os que treinam os mecânicos de refrigeração. Paralelamente a isso, nós tivemos centros de regeneração e reciclagem instalados no país, e agora também com o apoio de uma planta de incineração para que aqueles gases que não são inservíveis, que não são possíveis de recuperação, de regeneração, de reciclagem, partir para uma incineração. Então, em linhas gerais, é isso que a gente tinha para falar, porque, né, o tempo está curto. Estou à disposição para o que precisar. Muito obrigado. Muito obrigado, Magna. Eu vou quebrar um pouco o protocolo. Eu vou dar a palavra ao Alessandro Amadio, da Unido, que ele vai precisar sair. Então, eu peço já desculpas aos representantes de governo por essa informalidade, mas eu acho muito importante nós termos todos os nossos representantes. Alessandro, por favor. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer primeiro ao Fórum Brasileiro de Mudança do Clima pelo convite e também saludar todos os participantes, em particular o Ministério do Meio Ambiente, que é o nosso anfitrião pelo trabalho que a Unido faz aqui no Brasil. Bom, eu sou Alessandro Amadio, sou representante da Unido no Brasil. A Unido é uma das agências implementadoras do Protocolo de Montreal e também outros protocolos internacionais. Eu tenho vários anos de experiência no âmbito das convenções internacionais e também no setor industrial, porque eu trabalhei muitos anos em ambas as frentes. Bom, eu acho que uma convenção internacional não tem vida própria. E o setor público e o setor privado são complementares pela criação e pelo desenvolvimento também das convenções internacionais. As convenções internacionais não têm vida própria porque são o resultado de uma interação complexa, além do intuito da convenção mesma. E se quando o governo do Brasil ratificará a emenda de Kigali, será também o resultado desses tipos de dinâmicas, embora a eliminação do HFC. Então, assim como as empresas não eliminam o HFC ou outras substâncias simplesmente para cumprir com uma norma, mas normalmente porque eles têm um panorama mais amplo, que inclui a produtividade, eficiência, competitividade, etc.
Então, para concluir, eu tenho muita confiança em ambos, o Ministério do Meio Ambiente e também no setor privado. E acho que o Fórum Brasileiro da Mudança do Clima seja um bom catalisador para guiar esse processo. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Alessandro. Obrigado. Nelly, não deixei no ar, não. Eu só gostaria de dar a palavra aos contrapartes, o Marco Túlio Cabral e o Márcio Rojas da Cruz, respectivamente, do Ministério de Relações Exteriores, já agradecendo ao ministro Leonardo Kliver de Ataíde, e ao Márcio Rojas, que já agradecendo mais uma vez por tanto apoio que tanto ele quanto o Marco Túlio, vem dando ao Fórum. Agradeço ao senhor Alessandro Amadio da Unido. Eu só queria citar aqui o Sérgio de Souza Oliveira, né, gerente do projeto RAC, do Protocolo de Montreal, da Unido, o Edgar Soares Pinto Neto, que é especialista em refrigeração também do projeto RAC, do Protocolo de Montreal. Marco Túlio, por favor. Muito obrigado. Vocês me ouvem? Ouvimos. Estão me ouvindo? Sim. Para quem não me conhece, deixa eu me apresentar. Então, eu sou Marco Túlio Cabral, chefe da Divisão de Meio Ambiente 2 do Ministério de Relações Exteriores. Nós somos responsáveis pelo regime de ozônio, também por segurança química e mudança do clima. Então, por isso que eu recebi com muita felicidade o convite para participar desse evento. Cumprimento o Fórum por essa excelente iniciativa e saio um pouco do trivial nosso, que é de falar só sobre mudança do clima, e por uma ótima razão. A emenda de Kigali é o melhor exemplo que existe até o momento de cooperação entre regimes ambientais internacionais, no caso, entre o regime do ozônio e o regime da Convenção do Clima, Protocolo de Kyoto e Acordo de Paris, né? Portanto, o grande regime da mudança do clima. O objetivo dele é exatamente eliminar progressivamente os hidrofluorcarbonos, que são esses gases que foram desenvolvidos para substituir outros gases que destroem a camada de ozônio, mas que, a despeito desse benefício, são potentes gases de efeito estufa. Essa emenda ela é resultado de 10 anos de negociação e foi concluída, portanto, em 2016. Nós entendemos que é uma história de sucesso e ela, então, prevê cronogramas diferenciados para vários grupos de países para eliminação dos HFCs, substituição por outros gases que não tenham impacto comparável no sistema climático. No caso particular do Brasil, o cronograma no qual nós nos inserimos é que até 2045 nós deveremos eliminar 80% dos HFCs. Como eu disse, esses compromissos são diferenciados no tempo e em escala por países. Esse é o compromisso brasileiro. Nós temos a ideia da importância da emenda de Kigali. A estimativa é que até 2100 a eliminação dos HFCs nos termos da emenda de Kigali deve contribuir para evitar o aquecimento global em algo entre 0,35 e meio graus Celsius. Se nós nos lembrarmos que o objetivo central do Acordo de Paris é limitar o máximo do aumento da temperatura agregada da Terra em 1,5 a 2 graus, nós estamos falando de meio grau, é muita coisa. Portanto, é uma decisão de grande alcance, que nós vemos com muita felicidade. Tem um longo caminho a ser percorrido aí, inclusive a ratificação pelo Brasil, mas depois a implementação. Mas isso está em muito boas mãos. O MMA tem uma equipe muito bem treinada para liderar esse processo, com toda a capilaridade necessária, com os órgãos estaduais, com a indústria e tudo mais necessário. Mas, portanto, é um excelente exemplo de cooperação entre regimes. E, uma vez mais, eu cumprimento o Fórum por trazer esse assunto tão interessante para a discussão. Muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez, Marco Túlio, pelo prestígio que vocês nos dão. É muito importante. Eu acho muito importante que a sociedade entenda as nuances das negociações. Eu sei que não dá para abrir todo o jogo, nenhum país faz isso, mas é muito importante que se entenda o que há, digamos, em jogo, principalmente nas conferências do clima. Isso é fundamental
para nós termos uma notícia bem, digamos, bem relatada, bem reportada e termos, digamos, sucesso tanto na área, na integridade do sistema climático, quanto nas questões do Brasil de competitividade relativa e de ambição. Né? É possível, nós aqui sempre advogamos, aqui pelo Fórum, sempre por um aumento da ambição, uma antecipação um aumento de ambição da NDC. Eu fico provocando aí a Nelly, o Lunardelli, que eu não agradeci publicamente, né, Nelly Magna, muito obrigado, Eduardo Lunardelli. A gente fala, olha, por que vocês não colocam, por que o governo brasileiro não crava essa meta de 2030 indicativa como um avanço na NDC? Bom, fica aqui a provocação. Eu vou chamar aqui o grande amigo Márcio Rojas da Cruz. Ele é um bastião aqui digamos, também da nossa integridade científica, pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, não tem mais comunicação, e uma pessoa que sempre nos prestigiou muito. Márcio, bem-vindo. O Márcio coordena o Sirene, o Márcio, junto com o MMA, quer dizer, o MCT, junto com o MMA, através de uma portaria interministerial, tinha o Painel Brasileiro de Mudança do Clima. Uma das agendas aqui do Fórum é restabelecer o painel brasileiro no país. Vamos fazer o possível. Aqui a gente joga aberto, a gente joga ambiciosamente aberto e fala a mesma coisa para todos. Márcio, com você, por favor. Na verdade, eu não sei, nem vi se o Márcio está na sala. Se ele não estiver, elogiei ele. Ok. Não temos o Márcio. Lucon. Mas... Oi. Lucon. Desculpa, não? O Márcio acho que não conseguiu entrar. Eu trabalho com ele. Desculpa, Antônio Marques. Bem-vindo. Antônio Marques. Bem-vindo. Sim, não, tudo bem. Eu só queria agradecer também o convite, né, em nome do Márcio Rojas. Acho que ele teve algum problema e não conseguiu entrar, mas talvez daqui a pouco ele venha. Perfeito. Okay, a gente dá a palavra para ele. É isso, e fique à vontade, okay. Transmita a voz do Ministério, por favor. Sim, então, primeiro eu gostaria de agradecer, né, o convite, né, para participar desse evento. Eu acho que é um tema bastante relevante, sim, a questão climática, né, a questão da eliminação dos gases fluorados, aí, que tem também um potencial grande de efeito estufa, né. Então, eu acho que esse tema realmente é bastante importante, né. A gente tem acompanhado bem o trabalho do Ministério do Meio Ambiente nessa questão, né, dos projetos, né, de eliminação desses gases aqui no Brasil. É um trabalho muito bem feito, inclusive o trabalho da Magna, do Frank, lá no MMA. Quanto ao MCTI também, eu gostaria de ressaltar assim, que a gente tem feito, né, bastante investimento também na área principalmente com relação a linhas de pesquisa, né, grupos de trabalho, grupos de diretórios de pesquisa ligados ao CNPq na área dessa área de refrigeração, na área de substituição de gases, né, desses gases fluorados por outros que não provocam aquecimento global, e também na área de refrigeração, na engenharia, nas engenharias, nessa questão do investimento para pesquisa, né, principalmente formação de recursos humanos nessa área. Então, eu acho que é isso, né, o nosso trabalho aqui, o nosso papel do Ministério, principalmente, né, tem sido relacionado a essa parte que é de investimento na questão de desenvolvimento de recursos humanos. E gostaria de agradecer aí, e é isso. Estamos à disposição também do que precisar. Muito obrigado, Antônio Marques, obrigado pelo prestígio. O Márcio chegando, a gente abre para ele dar um alô. E okay. Eu gostaria de passar a palavra ao deputado federal Rodrigo Agostinho. Eu passaria normalmente a Flávia Frangetto, eu vou ver se ela está na sala, que está representando o senador Fabiano Contarato, mas
em deferência ao deputado Agostinho, que foi um dos primeiros a entrar nessa sala aqui, já está esperando já faz bastante tempo, e está, digamos, militando na área, eu estou precisando falar um monte de coisa com ele, gostaria de lhe passar a palavra. Por favor, deputado. Boa tarde a todos, é um prazer estar falando sobre um tema tão relevante, né? Nós temos vários acordos internacionais em processos de ratificação, conseguimos fazer a ratificação agora, enfim, da questão relacionada à biodiversidade, e hoje o projeto que tramita na Câmara prioritário para ratificação é a emenda Kigali, né? Ele tramita com o número PDC 1100 de 2018. Esse projeto passou pelo relator na Comissão de Meio Ambiente, que foi o deputado Camilo Capiberibe, que deu parecer pela aprovação, foi aprovado na Comissão de Meio Ambiente, seguiu para a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, onde o relator Danilo Cabral também aprovou ele, e é o projeto hoje prioritário na pauta ambiental, entre os diferentes acordos internacionais que aguardam pela sua ratificação. Existe ainda o PDL 406 de 2019, que é o Acordo de Cooperação do Tratado da Antártida, e a emenda de banimento à Convenção da Basileia, o PDL 696 de 2019. Então, basicamente, são esses três que a gente tem. Conseguimos votar na Nagoya agora recentemente. É um tratado importantíssimo, o problema é conseguir uma agenda, uma janela dentro das votações, das diferentes votações que a gente tem na Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara solicitou que a gente elaborasse uma lista dos projetos de lei prioritários na área ambiental para que possam ser votados, e Kigali é um dos prioritários. Não é o mais prioritário de todos, porque o maior problema do Brasil não é Kigali, o maior problema do Brasil chama-se desmatamento, e a prioridade do momento é que a gente possa conseguir avançar em alguns projetos relacionados à questão da mudança do uso do solo, mas ele vai entrar no grupo de projetos que a gente deve votar ainda esse ano. Não dá para o Brasil continuar perdendo 1,5 milhão de hectares de florestas por ano. Isso é um crime contra a humanidade, enfim, nenhum país do mundo destrói tanta floresta igual o Brasil, e, ao mesmo tempo, achar que está fazendo alguma coisa ratificando Kigali, né? Então, as coisas têm que andar juntas. O Brasil está com as mudanças climáticas batendo na nossa porta, e elas vieram para ficar. Então, a todos os negacionistas do mundo, as mudanças climáticas chegaram, o Brasil está em chamas, o Brasil precisa se preparar para isso. O Brasil não tem estrutura nenhuma para dar suporte ao combate a incêndios. Nós temos no Pantanal, que é a maior planície inundável do mundo hoje, 5 aeronaves. Enfim, é um número pequeno, não dá conta. Nós estamos com mais de 100 quilômetros de chamas no Pantanal hoje. Nós não temos brigadistas, nós não temos equipamentos, abafadores, sopradores, nós não temos estrutura, e os incêndios florestais vieram para ficar, né? As mudanças climáticas trazem um ambiente mais seco, mais quente, menos umidade, menos chuva, e, ao mesmo tempo, nós temos práticas agrícolas medievais, né? Uma boa parte das fazendas do Brasil ainda utilizam as queimadas como uma prática agrícola de renovação de pastagem. Muitos fazendeiros resolveram fazer mudança de pastagens, renovações de pastagens nessa época seca no Pantanal. Isso pulou para as áreas protegidas, e hoje ninguém controla mais isso. Então, assim, nós precisamos fazer as coisas em conjunto. Kigali é uma grande prioridade, não é a principal prioridade. No Congresso Nacional, a sociedade civil ajudou muito na votação de Kigali nas comissões, então já foi votado em todas as comissões, só falta votar em plenário. E quero aqui fazer um registro importantíssimo ao IDEC, que ajudou muito nisso, a Pulso Público, né? Kigali é uma agenda positiva para o Brasil perante a comunidade internacional, permite captação de recursos para adaptação das nossas indústrias, dos nossos processos produtivos, evita dumping. Então, assim, a gente pode estar gerando uma economia de energia elétrica da ordem de alguns bilhões, né? Tem dados que falam até 30 bilhões em até 2035. Então, assim, é um documento importantíssimo, é uma emenda importante.
mas o Brasil precisa acordar para a questão das mudanças climáticas com urgência. A gente tem que parar de falar nesse tema com timidez. Se essa seca que estivesse acontecendo no Pantanal, né, em uma boa parte do Brasil, estivesse acontecendo agora na região centro-oeste, nós teríamos 1 bilhão de pessoas do outro lado do mundo passando fome, porque a gente ia perder a nossa produção agrícola e a nossa economia estaria de joelhos de uma maneira muito pesada. Então, assim, eu quero aproveitar para agradecer o convite para estar aqui, dizer que a Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados está atenta a esse tema, tanto que ele passou em todas as comissões. Não teve em nenhum momento uma indicação de que era um tema prioritário por parte da liderança do governo, nem por parte das assessorias parlamentares dos diferentes ministérios, mas por um esforço muito forte das assessorias da sociedade civil, e não só da sociedade civil. Eu quero fazer um reconhecimento também a um setor significativo da indústria nacional que vem trabalhando pela aprovação dessa emenda. Então, dizer que a nossa previsão, a nossa estimativa é que provavelmente agora em outubro a gente consiga a votação dele na Câmara, logo em seguida ele segue para o Senado. Eu não vejo problemas na votação dele logo em seguida no Senado. Nagoya, em menos de um mês depois que foi votado na Câmara, conseguiu ser votado no Senado, né? Então, quero aqui cumprimentar todos que trabalham arduamente pelo tema das mudanças climáticas no Brasil. As mudanças climáticas chegaram para ficar, e o Brasil vai precisar se adaptar rapidamente, fazer uma lição de casa que já deveria ter feito. O Brasil vai ter que fazer isso agora a toque de caixa. Então, era isso que eu tinha para dizer, agradecer muito o convite, e dizer que nós temos que acreditar que a gente precisa fazer essa lição de casa, né? E que inclui a implementação de Kigali, mas não apenas isso. Então, eram essas a minha fala. Muito obrigado pelo convite. Muito agradecido, deputado. Muito obrigado. Bom, faça minhas suas palavras, né? Você sabe que nessa semana, pela primeira vez, uma propriedadezinha, um sítiozinho que minha família tem em São José do Rio Preto, nós vimos rodamoinhos de 40, 50 metros de altura de fogo. A propriedade foi toda comida pelo fogo. Então, quer dizer, essa realidade, ela lambeu as paredes da propriedade. Então, quer dizer, não é uma obra de ficção. E agradeço muito a sua presença, o seu apoio, e gostaria de disponibilizar o fórum. Eu estou bastante incomodado com isso. Eu queria criar uma agenda construtiva em florestas dentro do fórum, e sei que para isso é preciso chamar o governo. A gente precisa ter o governo, precisa ter o executivo. Nós temos aqui 2 poderes, 2 dos 3 poderes estão aqui presentes nesse encontro hoje. Eu sempre faço questão da gente ter representante dos poderes para sairmos com alguma coisa dos nossos encontros. E nós temos uma lista de WhatsApp que já estourou o limite, 256 pessoas, uma lista do Telegram também. Eu estou tentando criar criar uma agenda em cima de florestas, que a gente avance, que a gente consiga conciliar restrições orçamentárias, prioridades, questões de decisão com esse fogo que tá batendo em nós. Então, sim, vamos ver o que a gente consegue fazer com isso. E nós estamos explorando esses low-hanging fruits, esses frutos baixos, que eles estão aí. Ele é um tipo de um teste de estresse, não só para o governo federal, mas também para todos os governos subnacionais que têm nas compras públicas um importante instrumento de indução de mercados. Eu falo isso para nós, digamos, sabemos separar o joio da retórica do trigo da regulação. É uma grande oportunidade. Acho que a gente pode integrar essas possibilidades e usar até como um balão de ensaio. Ainda que a emenda de Kigali não seja absoluta prioridade, alcançar um objetivo que tá próximo, sem abrir mão dos outros, é algo importante. Não vou fazer discursos, eu quero passar para a colega aqui do fórum, nossa representante no Fundo Clima,
e assessora técnica da Comissão de Meio Ambiente do Senado. Ela representa aqui o senador Fabiano Contarato, que gentilmente pediu que ela substituísse. A Flávia Frangetto, uma conhecida, ela é bastante nova, mas eu a conheço há muito tempo, e ela tem bastante propriedade para falar sobre as nossas políticas de clima. Flávia, com você. É um grande prazer estar aqui e nessa qualidade de poder representar o senador Fabiano Contarato, que acabou de mandar aqui um sorriso a todos e justificou a sua impossibilidade de estar presente. Obrigada pelas palavras, Lucon. Eu diria que a minha participação hoje aqui, ao mesmo tempo que ela é um pouco protocolar, dada essa função que eu exerço, e tenho muita satisfação de exercer no âmbito da Secretaria de Apoio à Comissão de Meio Ambiente do Senado, sob a presidência do senador Fabiano Contarato, ela também vai poder possibilitar colocar um pouquinho de uma visão técnica bem sucinta, mas que eu faço questão também de contribuir, até porque eu sinto que esse trabalho nessa gestão da Comissão de Meio Ambiente vem sendo feito com toda a profundidade também técnica possível dentro de um legislativo. Então, inicialmente, eu suponho que a pergunta acerca do andamento no trâmite legislativo no Senado Federal, uma vez que chegue a emenda da Câmara dos Deputados, possa ser um assunto relevante. Então, falando um pouco sobre esse procedimento de ratificação da emenda, a gente tem no Senado um regimento interno que regula o artigo 49 da Constituição Federal referente ao processo de internalização dos atos internacionais. E, ao fazer isso, o nosso regimento interno, no artigo 376, ele previu um caminho especial que significa levar esse assunto à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Então, na chegada, o documento ele é lido no expediente do plenário e, uma vez que o presidente do Senado encaminha ali via secretaria para as comissões, ela passa necessariamente pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Pode acontecer uma exceção de haver um acordo de líderes, por exemplo, em que esse assunto seja levado e permaneça no plenário. Também pode acontecer, há exceções, né, de haver uma sugestão de perspassar pelas outras comissões, como, por exemplo, a Comissão de Meio Ambiente, eventualmente de Assuntos Econômicos, outras comissões. Mas, assim, numa hipótese bastante positiva, o próprio plenário tem competência para decidir isso, e se for necessário passar pela Comissão de Relações Exteriores, isso já está previsto com... existe também uma necessidade, e essa é inequívoca, de passar por que seria um prazo de aceitação de emendas. Então, nesse caso, fica até curioso, porque é uma emenda à emenda de Kigali. Então, é possível ou não é possível uma emenda parlamentar nesse processo de internalização? O curioso também é que há controvérsias, porque, em se tratando de um acordo internacional, muitas vezes, não é a opinião da maioria, mas a possibilidade justamente de um parlamentar fazer alguma sugestão em relação a alguma ressalva, em relação, por exemplo, a uma questão de redação, e há quem defenda, alguns juristas defendem até uma possibilidade de, eventualmente, entrar um pouco numa discussão que possa ser mais polêmica. E isso, obviamente, não é o que se recomenda, no meu ponto de vista, que eu coloco aqui pessoalmente, uma vez que há todo o mandato, né, do Itamaraty para discutir as questões que são colocadas dentro da negociação internacional. E aí, nesse ponto, eu diria que eu concordo, quando foi colocado pelo representante da UNIDO, que um tratado internacional, no final, ele tem uma história, né? A expressão que ele usou de não tem vida própria. Então, de fato, ele tem uma história que justifica a razão de ser daquele texto estar entrando no processo de internalização no país de uma maneira já, de um certo modo, fechada, né?
E então eu acredito que com isso ficam esclarecidos pelo menos esses pontos do panorama do que teremos que passar necessariamente dentro do Senado, uma vez que o documento chegue ao Senado vindo da Câmara. Sobre o aspecto mais técnico, eu acho que o ponto em que esse assunto está regulado no âmbito do Protocolo de Montreal, e lembrando da preocupação do empobrecimento da camada de ozônio, mas nesse caso aqui, acho que há algumas características interessantes. É como se o HFC passasse a ter uma problemática que combina com o problema já regulado no âmbito da Convenção sobre Mudança do Clima. E na medida em que ele faz isso, é interessante que no processo de legislatura nacional, a gente começa a ver que há alguns caminhos de transversalidade possíveis em relação ao compartimento que seja o objeto ali, questão da mudança do clima, e o objeto regulado dentro do chapéu do Protocolo de Montreal. E aí, nessa medida, eu acho que existem possibilidades de enfrentamento de dificuldades, de superação de eventuais problemas da implementação do que será a emenda de Kigali aprovada, que podem ser muito bem trabalhadas graças a essa transversalidade. E com uma norma, ela só pode absorver um objeto apenas, a identificação desse objeto vai ter que ser bastante fundamental e estratégica. Eu vou dar um exemplo aqui. Suponhamos que o assunto principal para a superação de uma barreira de implementação seja a relação de consumo. Então, talvez a ordem da regulação da implementação de uma subpolítica ainda no legislativo por meio de lei possa ser associada a um tema principal, que é a relação de consumo sustentável, né? Eu só estou dando um exemplo, mas inúmeros são possíveis dentro do ordenamento jurídico. E nesse quesito, eu acho que é muito importante a gente levar em consideração que essa pauta é uma pauta planetária. Então, que os problemas que estavam sendo identificados no mundo inteiro, na época da negociação lá do Protocolo de Montreal, e depois em paralelo também da Convenção do Clima, elas exigem sim uma decisão que é coletiva em relação ao que já é mostrado como importante para a humanidade. E aí, nesse sentido, certamente o HFC, entrando nas particularidades do HFC, eles... pelo fato de eles terem as diferentes formas e fatores de absorção, podem trazer um significado importante na questão da contabilização de cada um deles de forma separada, mas de forma passível de ter a sua métrica respectiva, e que isso possa, no final, aliviar os custos eventuais econômicos ou aqueles encargos econômicos que, na consequência do impacto legislativo de se aprovar a emenda de Kigali, possam advir, né? E, então, nesse sentido, eu visualizo que, em termos de legislação, o impacto econômico possível daqueles que produzem, ele é algo, assim como o Protocolo de Montreal fez para os gases relacionados ao CFC em relação ao buraco da camada de ozônio, eu acho que eles são também para e passo, de acordo com o trâmite da agenda, em combinação com as metas passíveis de serem bem cumpridos, bem implementados. E o interessante é que nós fizemos um exercício muito similar em relação à Convenção do Clima. O ano passado, vários dos colegas aqui acompanharam, foram especialistas que ajudaram no processo de avaliação da política sobre mudança do clima. E aí, nessa política nacional, nós identificamos várias oportunidades de proposições novas associadas ao chapéu da gestão, do gerenciamento da mudança do clima. E eu vou dar um exemplo aqui que pode ser muito útil para o caso da emenda de Kigali, então logo ela possa vir a ser aprovada, que é o seguinte: a possibilidade de haver indicações, né? Indicações seriam sugestões ou recomendações em que o legislativo, perante a Casa Civil, perante a Presidência da República, coloca quais seriam as sugestões de encaminhamento, né, no sentido de como implementar melhor em relação ao que compete ao Executivo. E ao Legislativo, nesse sentido, também proposições são possíveis. Então, eu diria que, com essas possibilidades, se por acaso, dentro das discussões, houver alguma possibilidade ou alguma necessidade de uma demanda social ser resolvida, certamente, dependendo de uma iniciativa do Legislativo, essa demanda que venha a surgir, ela poderá ser apresentada posteriormente para um encaminhamento que possa
suscitar uma decisão do senador em relação a algo que possa corroborar no processo. E sendo dessa comissão de meio ambiente, eu tenho certeza que o avanço pode ser muito positivo nesse sentido planetário, humanitário, e o Brasil no seu ajustamento para a evolução nessa tendência humanitária aí que a gente tem de menos impactos. Obrigada. Muito obrigado, Flávia. Com a fala da Flávia, a gente encerra ou encerraria o segmento de governo. Já surgiram algumas perguntas, alguém já questionou o termo restrições orçamentárias que eu fiz, está no chat. Eu vou deixar isso para a parte final. Mas, como eu havia interrompido a Nelly, por favor, alguém do MMA quer falar mais alguma coisa? Eu vou aqui já fazer uma provocação, quer dizer, a Nelly tem uma responsabilidade enorme nas suas mãos, que é, digamos, não é só dela, obviamente, mas ela é uma das participantes do desenho da nossa nova NDC. Disso faz parte também os demais ministérios, o Marco Túlio aqui que nos ouve, né, o MCT também, e gostaria de franquear a palavra aos representantes do Executivo, caso queiram falar mais alguma coisa aqui sobre Kigali, sobre a NDC, o aumento de ambição, sobre o desmatamento, sobre o que quiserem, por favor. Antes da gente encerrar esse bloco. Obrigada, Lucon. Eu só queria complementar um pouquinho o que a gente estava falando antes, aproveitar que os colegas também já mencionaram aí. Nós estamos aqui no MMA bastante otimistas com relação a um possível o início de implementação de um programa voltado para cumprir a emenda de Kigali. Pela experiência que a gente tem tido aí desde nos últimos anos, né, com relação à eliminação dos HCFCs, a gente tem equipes preparadas no próprio MMA, no próprio IBAMA, que cuida do tema de ozônio, e é o nosso histórico, principalmente em 2019, a gente já alcançamos 37% de eliminação de HCFCs dentro de uma meta de 39%. Até o final de 2020. Então, a gente tem ano a ano cumprido isso, 2019 cumprimos, e esse ano, 2020, a gente vai também cumprir. Então, nós estamos bastante otimistas, aí agradeço as ponderações da Flávia, a gente acredita que teremos sucesso numa possível implementação, não é à toa que, como o Marco Túlio colocou, nós temos aí uma cooperação entre regimes, exatamente em função, embora seja o HFC, não seja um gás que agride a camada de ozônio, mas seja um gás de efeito estufa, ele ter sido colocado para ser eliminado no âmbito de uma outra convenção, dado o sucesso da implementação da outra convenção. E reforçando novamente em relação só em 2019, nós contribuímos com as emissões evitadas em torno de quase 1% em relação a todas as emissões do país. Então, assim, há uma contribuição, sim, do HCFC, e, obviamente, a gente também, como o Marco Túlio colocou, a gente acredita que o HFC também vai trazer essa contribuição no âmbito desse processo de ambição que a gente tem com relação à implementação da nossa NDC. E aí, mais para frente, a gente fica aberto a novas perguntas. Obrigada, Lucon. Muito obrigado, Nelly. Eu recebi aqui, eu estou lendo agora as perguntas que me vêm no chat. O canal do YouTube, ele permite também que sejam feitas as perguntas, elas me são transmitidas e eu, na medida do possível, tento passá-las aqui. Obrigado por se dispor a ficar até o final, né? Mas eu já adianto o teor de algumas perguntas, inclusive para as próximas falas, porque as respostas podem, inclusive, estar embutidas. Uma pergunta é se há conhecimento de algum tipo de gás de refrigeração que não afete a camada de ozônio, sim. Se o preço desse gás é acessível às empresas, então, quer dizer, isso futuramente outros expositores falarão. Como agilizar a votação da emenda até o fim de setembro para que o Brasil possa acessar 100 milhões do fundo multilateral, dinheiro a fundo perdido. Aí tem mais aqui.
Sabemos do esforço do CNPq para fomentar as pesquisas, gostaria de saber se haverá editais específicos ao tema, porque nos últimos 10 anos que eu vi muito esforço de pesquisadores para levar esse desenvolvimento tecnológico a cabo. É uma pergunta mais para o MCTI. Restrições orçamentárias, Lucon? Bom, não sei, não cabe a mim, quer dizer... o governo levará em consideração os impactos causados da Covid na importação de HFCs, no programa de eliminação? Fica aqui essa pergunta, tá bom? Não é para ser respondida imediatamente. Caso alguém do segmento governamental precise se retirar, o microfone está franqueado. Caso não, seguimos adiante. Já tivemos a Unido, muito obrigado, e não sei se algum dos representantes da Unido quer dar alguma última palavra. Dou-lhe 3, dou-lhe 2, dou-lhe 1. Ótimo. Vamos, então, para o segmento de oportunidades e eficiência energética e sugestões para compras públicas. Nós estamos aqui, nós convidamos o Inmetro, mas eles falaram que estão participando como ouvintes. Não tem nenhum problema. Eu vou pedir aqui para a Camila expor a questão, e eu vou abrir o microfone para um alôzinho para a Denise, que trabalha no governo do Estado de São Paulo na área de compras públicas. Temos aqui na programação o Lenilton Correia, que é o diretor de avaliação de conformidade do Inmetro, e a Daniele Vieira, também, que se estiverem na sala, são convidados. Do contrário, Camila, por favor. Sim, uma fala rápida, só fazendo um primeiro destaque, no sentido de que a emenda de Kigali em si é uma emenda que foca em cronograma de redução do consumo dos HFC. Então, a emenda de Kigali em si, ela não fala de eficiência energética. Porém, quando a gente olha os caminhos e alternativas existentes para se obter essa redução do consumo dos HFCs, a eficiência energética aí sim entra como uma dessas possibilidades, uma dessas rotas. Até mesmo porque quando a gente pensa em alternativas para a redução do consumo dos HFCs, a gente pensa também em tecnologia, e o avanço tecnológico que a gente tem visto na indústria de ar-condicionado e refrigeração, ele sinaliza para uma integração de soluções que trazem mais eficiência energética para a performance do equipamento como um todo, mas também para soluções de baixo efeito estufa, de baixo impacto de aquecimento global. Nesse sentido, quando a gente coloca uma mudança regulatória que aconteceu recentemente no Brasil, a portaria 2, se não me falha a memória, do Inmetro, que foi publicado em julho, é uma portaria que estabeleceu um cronograma de atualização do Programa Brasileiro de Etiquetagem para ar-condicionado até 60 mil BTUs. Essa política, ela trouxe duas inovações importantes para o campo da eficiência energética. Uma primeira inovação foi a adoção de uma metodologia, de um método de cálculo da eficiência energética que traduz a sazonalidade climática de um país tão diverso quanto o Brasil, e, portanto, é uma metodologia que mais adequadamente informa a performance dos equipamentos. Então, isso é uma inovação, colocando o Brasil em alinhamento com o que tem acontecido de mais avançado nessa linha em relação aos outros países. Mas, ao mesmo tempo, essa portaria do Inmetro, ela também estabelece uma nova conformação dos níveis de etiquetagem. Lembrando que a etiquetagem do Inmetro, ela classifica a eficiência energética, a performance dos equipamentos, em classes, variando entre A e F, dependendo do equipamento A e D, e assim por diante. Sendo A a classe mais eficiente, e assim por diante. Essa portaria, ela estabelece um cronograma, e esse cronograma começa a partir no finalzinho de 2022, com uma nova classificação um pouco mais exigente, ou seja, os equipamentos de ar-condicionado, a partir de 2022, como a etiquetagem é obrigatória, para que eles sejam classificados como A, eles terão que atender um nível de eficiência mais rigoroso, traduzindo isso na forma da portaria, em torno de 5.5 CSPF, que é o item, o fator, o indicador que qualifica essa eficiência. E, em 2025, chega uma nova etapa em que a eficiência para a classe A, que é a mais eficiente, teria que ser em 7. Então, o que traz essa portaria? Ela traz um estímulo e ela traz uma necessidade de adequação da indústria para atender
nesse cronograma, a partir de 2022, níveis mais altos de eficiência energética, para que, claramente, quem tem interesse em ser A, ser mais eficiente, lembrando que a etiquetagem ela tem uma grande aderência no consumidor brasileiro. Por que a gente trouxe esse tema, entendeu que seria relevante trazer esse tema dentro de uma discussão sobre esse galho? Porque a gente está no momento de necessidade de adaptação da indústria, então a indústria tem que se adaptar para atender, né, a ser mais eficiente, e, portanto, uma necessidade de investimento. Uma necessidade de investimento que poderia vir alinhada também com uma necessidade de investimento para adequação, também para cumprir o cronograma estabelecido pela emenda de Kigali a partir de 2024. Então, daí, uma possibilidade, uma oportunidade de integração desses dois caminhos, né? Mais eficiência, por conta de uma política, da política energética, ao mesmo tempo alinhada com uma transição, condizente com a transição da emenda de Kigali, lembrando que ela tem um cronograma gradativo, né, alinhada com esse cronograma, uma transição das tecnologias, dos equipamentos vendidos no Brasil, para fluidos refrigerantes de menor GWP. Então, em linhas muito gerais, é isso que a política de eficiência traz como uma contribuição para aí uma futura, né, implementação da emenda de Kigali no Brasil. Eu tentei resumir, era isso. Muito obrigado, Camila. Eu vou tentar traduzir em trocos e de forma errada o que você fala, mas, grosso modo, é assim, a gente vai na loja, vai comprar uma geladeira, vai comprar um aparelho de ar-condicionado, vê aquele celular, compra e fica tranquilo. E, às vezes, aquele selo de maior eficiência não necessariamente se traduz numa eficiência comparável a boas práticas que a gente encontra lá fora. Não é o melhor que está lá fora, não. É dumping tecnológico mesmo. Agora, tudo bem, é necessário contrabalancear isso com uma proteção da indústria nacional. Quer dizer, não dá para ter uma concorrência predatória. Por outro lado, a gente não pode correr o risco de sofrer apagões durante uma onda de calor às 3 horas da tarde, porque os nossos aparelhos de ar-condicionado são ineficientes. Se as nossas construções são ineficientes, paredes de bloco de concreto de 10 centímetros, aquela telha de fibrocimento, as esquadrias de alumínio de 3 folhas, a pessoa vai morar numa casa dessa, são 3,5 milhões de unidades daquele programa Minha Casa, quase 4 milhões. Se com um ar-condicionado comprado, que pode ser comprado a R$1.000 e poucos reais em 10 parcelas, o que a gente tem? A gente tem um maior consumo de eletricidade. Aí a eletricidade, ela, digamos, se ela é subsidiada, a gente acaba ficando com um grande problema, né? Nós temos um problemão de ineficiência sistêmica. Os governos têm o poder de compra para estimular mercados e virar esse jogo. Eu vou até dar a palavrinha à colega Denise. Aqui, Denise, eu não lembro seu sobrenome, não sei se é Costa. A Denise trabalha comigo há tanto tempo, a gente chama pelo primeiro nome. Cavalcante. A Denise trabalha com compras públicas, então ela está na linha de frente. A Denise chega para mim e fala, o que eu devo comprar, o que eu não devo comprar? Fala para mim. Qual que é a nomenclatura? E, às vezes, eu não sei. Eu preciso recorrer aos universitários. Por que eu falo isso? A Denise trabalha para um governo estadual, um governo subnacional. Então, nós temos um potencial imenso entre estados, governos estaduais e prefeituras para induzir poder de compra não só para ar-condicionado e refrigeração, mas para automóveis e para tantos outros itens de compras públicas sustentáveis. Denise, eu vou lhe passar a palavra. E a Denise representando aqui o Estado de São Paulo, né, que nos cedia o Fórum Brasileiro. Nossos agradecimentos ao governo do Estado, aos secretários, o secretário Penido, Trani, Glaucio e Santoro. Muito obrigado. Denise. Bom, boa tarde. Fui pega desprevenida, mas estamos aí para isso, né? Na verdade, atualmente a gente tem um programa de compras públicas sustentáveis no Estado de São Paulo. Eu respondo pela coordenação técnica desse programa,
e a gente trabalha com o catálogo de materiais do Estado, onde tem um universo imenso de itens de todos os tipos que vocês possam imaginar, e também um catálogo de serviços. E hoje a gente tem uma relevância muito grande dos itens de ar-condicionado dentro do catálogo de materiais do Estado. Em 2019, cerca de 11 milhões e meio de reais foram gastos pelo Estado comprando aparelhos de ar-condicionado, e a gente não tem, no momento, nenhuma forma de contratação padronizada pensando em serviço, né? Em tratar essa questão do conforto térmico de uma forma mais circular e baseada em performance. Então, hoje a gente tem um critério de eficiência energética para a escolha de equipamentos de ar-condicionado, mas a questão dos gases, por exemplo, a gente não avalia para fins de atributos de sustentabilidade, digamos assim. Então, a gente tem um selo dentro do Estado, que não é uma certificação, é uma ferramenta de orientação para os órgãos que compram aparelhos de ar-condicionado e vários outros produtos, e esse selo é atribuído para alguns desses itens de ar-condicionado. Hoje, a gente tem, não é a maioria dos itens que são comprados com selo, porque ele não é obrigatório, mas ele está lá como ferramenta de orientação. E o critério que a gente está considerando para atribuir esse selo hoje é a questão da eficiência energética, a etiquetagem, Programa Brasileiro de Etiquetagem do Inmetro e selo Procel. Mas essa questão dos gases, eu sofro com ela já há muitos anos, porque a gente até então não tinha muita massa crítica para lidar com essa questão dos gases dentro das compras públicas. Então, eu vejo esse momento da emenda de Kigali como muito apropriado para a gente retomar essa discussão, porque tudo aquilo que estava no protocolo de Montreal já foi absorvido, mas não essa questão do alto GWP dos gases alternativos, né? Então, eu acho que agora é uma excelente oportunidade, a gente retomou essa conversa fortemente aí com o Lucon, com a Camila, e eu estou bem satisfeita com isso, e eu vejo que com o poder de compra do Estado, e pensando que boa parte, assim, eu não tenho o percentual exato, mas muitas prefeituras do território paulista usam o mesmo catálogo do Estado, se a gente conseguir trabalhar essa questão tanto da eficiência energética como dos gases refrigerantes dentro do catálogo do Estado, a pulverização disso nos municípios é muito relevante também, então eu estou bem feliz que essa discussão está acontecendo. Acho que é isso. Obrigado, Denise Cavalcante, agora eu não erro o seu sobrenome. Obrigado, Denise. Nós estamos um pouco atrasados aqui na agenda, eu vi umas palavras correndo, alguém da Unido gostaria de falar alguma coisa rápida? Obrigada. Por favor, vamos lá. Muito obrigada. Eu sou Sérgio Oliveira, eu sou gerente do projeto de refrigeração e ar-condicionado do Protocolo de Montreal, que é coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente, e eu vi no chat algumas dúvidas em relação a fluidos para refrigeração e essa questão do ar-condicionado. Esse projeto que a gente implementa, que é coordenado pelo MMA e tem outras agências envolvidas, ele justamente está trabalhando com a alteração dos fluidos de refrigeração para equipamentos de refrigeração, obviamente, onde a gente já tem várias empresas utilizando o propano, que é o R290, que é um fluido de abaixo de GWP 0 PDO, com certeza. A maioria das empresas, praticamente todas, estão usando propano, empresas grandes, já têm equipamentos instalados em supermercado e tem um potencial muito grande de evolução. A questão do ar-condicionado também está previsto nesse projeto, é um desafio maior que nós temos, porque existe uma questão de comércio, mercadológica bastante grande envolvida nesse estudo, né? Inclusive, nós estamos, no momento, fazendo um estudo de mercado para identificar o potencial que o Brasil tem para implementar ou adaptar a tecnologia para uso de fluidos alternativos, né? Então, nós temos um trabalho bastante interessante sendo realizado, inclusive é aberto para todos participarem, a gente tem feito várias consultas à sociedade
para obter esse tipo de informação. Então, nós temos um grande potencial para implementar fluidos alternativos de ar-condicionado. A questão do mercado é bastante complexa, a Camila acompanha conosco, a Sueli acompanha conosco todo esse trabalho, então sabe desse desafio. Mas o potencial é muito grande para o Brasil incorporar esse tipo de tecnologia. Eu acho que o projeto que é implementado junto com a Unido, junto com o Ministério do Meio Ambiente, ele, apesar de ser apenas a eliminação do HCFC, ele está indo à frente, já está implantando com fluidos que vão atender, inclusive, a emenda de Kigali. Então, é um passo que a gente está dando, apesar de não ser a alternativa que talvez as empresas pudessem fazer agora, mas é o que está acontecendo e eles estão realmente indo à frente. A Magna pode fazer alguma complementação em relação a isso? Muito obrigado, Sérgio. Você fez a ponte, eu vou passar agora exatamente para a perspectiva da cadeia produtiva de serviços. Eu vou passar aqui para o Arnaldo Basile e para o Paulo Neulander, que eu também conheci ele a semana passada, né, Paulo? Eles vão falar com bastante, e com o Luiz Alberto Zanardi da Electros. Eu já coloquei algumas palavras provocativas aqui: dumping tecnológico, vocês sabem, versus proteção da indústria nacional. E falando muito pouco da cadeia de serviços, junto com o Paulo Neulander, mais tarde, nós temos aqui, muito ativo no fórum, o Jorge Colasso também. Então, vamos passar para esse segmento, por favor. Aqui na minha programação, eu estou com o Arnaldo Basile. Você está aí, Arnaldo? Estou. Me ouve bem? Ok. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. Meus cumprimentos a todos os presentes, de uma maneira muito simplificada. Tem algumas pessoas de convívio já de longa data. Eu não quero cometer delicadeza de nominá-las todas, mas um grande abraço a todas que eu estou revendo agora. Lupon, meus parabéns em particular pelos comentários que você fez a respeito do uso do ar-condicionado e das condições de construção dos edifícios e das residências aqui no Brasil. Isso faz grande diferença no uso eficaz de equipamentos de ar-condicionado. Em rápidas palavras, eu queria fazer um comentário assim, focando a ação da Abrava e de outras entidades de âmbito regional que apoiam, que desenvolvem as boas práticas de mercado e desenvolvimento tecnológico no nosso segmento. A Abrava tem uma particularidade muito significativa, que é uma entidade que incorpora os fabricantes, a engenharia de aplicação, a engenharia construtiva, a engenharia de projeto, ou seja, nós somos um guarda-chuva onde todos têm voz ativa e uma interlocução muito fácil, muito ágil, no cumprimento, na busca das inovações tecnológicas e das boas práticas. Quando a gente foca, principalmente, dizendo a respeito da eficiência energética dos equipamentos de ar-condicionado e refrigeração, que vem acontecendo de uma maneira natural, de uma maneira progressiva, a gente tem que pensar que, no Brasil, os grandes players internacionais estão atuando aqui. Então, as tecnologias utilizadas aqui no Brasil são as mesmas tecnologias importadas, desenvolvidas em outros centros de excelência. Talvez não 100%, mas o Brasil não está tão atrasado em relação a outros centros de excelência de desenvolvimento da tecnologia de refrigeração e ar-condicionado. Eu costumo dizer que o segmento de ar-condicionado, ventilação e refrigeração, principalmente o que diz respeito ao ar-condicionado, são atividades que envolvem ciências multidisciplinares. E focando dessa maneira, você vai ter sempre fatores muito significativos que fazem parte do contexto de você escolher bem, de você desenvolver bem a tecnologia que vai ser aplicada. Não adianta você ter um equipamento de eficiência outstanding, de grande eficiência, se a aplicação não está adequada do produto, se o uso do aparelho não é adequado. Um bom aparelho nas mãos de um mau usuário não tem efeito nenhum. Ele perde a sua eficácia. E isso, infelizmente, acontece muito no Brasil.
Quando a gente vai para o segmento de refrigeração, depois o meu colega, diretor da Brava também, Paulo Nylander, pode me ajudar a desenvolver esse conceito. Quando você vai para o segmento de refrigeração, nesses rincões do Brasil, onde o acesso à tecnologia, acesso à informações já são um pouco mais restritos, você vai encontrar profissionais que não têm a especialização adequada e que fazem a instalação e operação desses sistemas de uma maneira muito inadequada. Esse é o maior desafio. Você ter aqui no Brasil as melhores tecnologias é parte da solução, parte significativa, parte importante, mas o crucial é a mão de obra. Nós viemos agora de uma crise econômica muito significativa, onde muitos profissionais se aventuraram, por falta de outras alternativas, por falta de opção, a desenvolver atividades por conta própria. Estamos vivendo hoje uma pandemia que está obrigando muitos profissionais a se aventurar de uma maneira por conta própria no segmento ar-condicionado da refrigeração e esquecendo das boas práticas, e não aplicando, e não utilizando as tecnologias mais adequadas. De novo eu falo, isso é o maior dos desafios. Nós temos um jargão na Brava que nós falamos assim, que ar-condicionado é bom e faz bem, e refrigeração é imprescindível. Num país tropical como o nosso, com as dimensões continentais que tem, com as oportunidades que tem, não dá para pensar em não ter ar-condicionado aplicado usualmente. E a refrigeração da mesma maneira. A penetração de ar-condicionado no Brasil, no nível residencial, chega entre 18% e 20%. Ou seja, tem muito a ser desenvolvido ainda, muita coisa vai acontecer. E na refrigeração, a mesma coisa. Voltando a falar da questão da aplicação da mão de obra, gases com maior poder de inflamabilidade são um desafio adicional para o manuseio e a estocagem e a boa aplicação, principalmente no segmento da refrigeração. Além disso tudo que nós estamos falando de eficiência energética, da redução do GWP, o uso de gás refrigerante com menor GWP, nós temos essa questão adicional, que é a questão da segurança do uso do gás refrigerante. Então, eu estou colocando esses aspectos para mostrar que os desafios são grandes, as frentes abertas são muito grandes, e a Brava tem procurado fazer, junto com outras entidades do segmento, um acompanhamento mais intenso nesse aspecto. Então, estamos sempre apoiando o desenvolvimento tecnológico, as boas práticas de engenharia, e agora cada vez mais, de uma maneira cada vez mais intensa, na questão do que diz respeito à mão de obra. Falei de uma maneira muito rápida, depois a gente fica à disposição para outras colocações. Muito obrigado, Arnaldo. Eu vou passar a palavra ao Paulo Nylander, e E, Paulo, eu também passei agora o link para o Jorge Colasso mais tarde, no final do evento, talvez ele dê alguma palavrinha. Paulo, o Paulo eu conheço quando eu conheci a Sueli Carvalho, né? Então não vou nem entrar em muitos detalhes, mas vamos lá, nós temos um longo passado. Paulo, por favor. Bom, gente, boa tarde a todos. Eu acho que como a questão, a gente ser bem objetivo, reto e direto, eu não vou perder muito tempo com outros assuntos. Vamos direto à questão que é a reciclagem no Brasil. Para a gente ter reciclagem no Brasil, acho que é importante entender o tamanho do mercado, né? A grosso modo, o Brasil hoje deve consumir para manutenção algo como 1.400, 1.500 toneladas por mês de fluidos refrigerantes. Desse volume aí, eu diria que metade ou 60%, 70% há vazamentos involuntários, e entre 30% a 40% são vazamentos voluntários. Ou seja, na prática, o Brasil não recicla gás. Talvez 2%, 3% do mercado tenha essa boa prática. Infelizmente, a gente nem recicla o dia a dia, o nosso papelão, o nosso lixo de casa, imagina gás refrigerante. Então, falta uma consciência, falta um trabalho mais forte, tanto de todo mundo. A gente tem tentado fazer isso na Brava, mas uma andorinha sozinha é difícil, falta apoio de mais associações, falta mais divulgação, falta, acho que até o governo se envolver novamente mais com as centrais de reciclagem. Elas estão realmente com a sua operação, talvez 5% do que ela possa fazer. Então, quando a gente entra em termo de reciclagem, infelizmente o Brasil não recicla, é pouco. É uma pena, são toneladas e toneladas, e a gente pensando em CO2 emitido, a gente tem um número grande. Eu entendo que o Brasil fez a lição de casa. Quando a gente restringe as importações, aí é fácil, a gente restringe, não emite,
tá legal, a gente consegue CO2 emitido, isso é perfeito, temos que continuar. Mas, paralelo à educação ambiental de reciclar gás, ela tem que ser fortalecida. Então, acho que esse é um problema, né? Esse problema não se resolve do dia para a noite, se resolve ainda por mais algumas décadas. Eu estou envolvido em reciclagem há 30 anos, e eu sei que é difícil, Oswaldo. E a parte de eficiência energética, para ser curta, eu acho que nós temos que avaliar a questão dos equipamentos eficientes, é importante, só que a gente tem que avaliar o pós disso, né? Porque logo depois que você instala o equipamento, passando um período, se não der uma manutenção corretiva, o equipamento eficiente se torna ineficiente. Então, esse é um problema no Brasil. A gente não tem uma mão de obra qualificada dando manutenção corretiva. Então, eu posso sair com o equipamento nota 1000 de eficiência energética, vai passar um período, 3, 4, 6 meses, ele volta a ser ineficiente. Então, eu acho que é até importante, quando a gente fala em compras, procurar produtos com baixo GWP e a gente, em algum momento, estudar como é que a gente vai contratar mão de obra eficiente, exigindo que o cara recolha o gás, que ele tenha a recolhedora, exigindo que ele destine o produto, né? Então, o caminho é longo, eu acho que a ideia do fórum é essa, a gente discute como melhorar isso, mas, infelizmente, eu acho que a gente tem muito que aprender, a gente ainda tem muito trabalho pela frente, e não esquecendo, né? Quanto mais gás emitido, o aquecimento global está aí, está mudando o clima e está tendo queimadas, né? Então, uma coisa leva a outra, né? Eu acho que, para manter o tempo, Oswaldo, acho que é mais ou menos ter... Não sei se foi muito rápido e curto, mas eu tentei ser objetivo aí para vocês. Sim, muito obrigado, Paulo. O lance é o seguinte, quer dizer, existe um estoque muito grande de aparelhos de ar-condicionado antigos, que funcionam com esses gases, que alguns deles que ainda destroem também a camada de ozônio. E esse gás, quer dizer, esses aparelhos, se eles forem parar no ferro velho, eles vão liberar esses gases na atmosfera. E, quer dizer, os aparelhos perdem gases naturalmente, tenta-se evitar que se perca, mas de vez em quando precisa se dar uma nova carga de gás. E de onde vem essa carga? Do gás reciclado. Do gás que foi recolhido e foi limpo, tira-se o óleo, faz-se todo aquele processo e o gás volta ele não vai para a atmosfera, ele fica dentro daquele conceito circular. Eu morro de vontade de falar sobre eficiência de edificações, eu vou passar para o Luiz Anardi da Eletros, mas eu gostaria de puxar atenção a vocês para aqueles terraços gourmet bonitos, aqueles apartamentos pequenininhos, que tem o terraço enorme, envidraçado, apinhado de aparelhos de ar-condicionado, que são estufas com ar-condicionado. Porque o Código de Edificações permite, não conta como área útil, mas conta como área privativa. O empreendedor vende como área privativa e depois nós temos uma edificação ineficiente. Esse é um problema, o não uso da ventilação passiva. Com pernilongos, com mosquitos, você fecha os vidros e liga o ar-condicionado. É um problema sistêmico que daria mais várias sessões de fórum. Eu vou passar aqui, por favor, Luiz Alberto Zanardi, coordenador da linha branca da Eletros. Muito obrigado, satisfação tê-lo aqui. Não temos o Luiz. Ok. Eu enviei o link. Por acaso, o Jorge Colasso está aqui na sala? Dole 3, Dole 2, Dole 1. Tá legal. Vamos passar para o próximo. Vou passar para a minha mentora, a Sueli Carvalho. A Sueli Carvalho é a assessora aí técnica econômica, do painel técnico econômico do Protocolo de Montreal. Ela foi diretora na CETESB em 1994 e ela que me tirou do saneamento. Eu trabalhava com biodigestores, ela falou que aquilo produzia metano, aquilo era um gás de efeito estufa, e aqui estou, graças a você, Sueli. E estamos juntos depois de tanto tempo, né? Eu vou passar diretamente a palavra, uma satisfação tê-la aqui. Muito obrigada, muito obrigada. É um prazer ver amigos velhos aí, no bom sentido, experientes e queridos, viu? Agradeço aos organizadores por esse convite. Muita coisa já se falou aqui, então eu não vou entrar de novo nisso, mas eu queria primeiro dizer que
realmente uma época muito boa para se falar de Protocolo de Montreal, na véspera da celebração do Dia Internacional do Ozônio, que é a data onde se celebra, amanhã vamos celebrar 33 anos do Protocolo de Montreal, que foi assinado no dia 16 de setembro de 1987. E a gente tem muito que comemorar, muita coisa foi falada aqui do trabalho que o Brasil fez, das coisas conseguidas, que foram muitas, mas a nível global é importante dizer que mais de 250 milhões de casos de câncer de pele, cerca de 50 milhões de casos de cataratas foram evitados, que o Fundo Multilateral doou 4,1 bilhões de dólares a fundo perdido para países em desenvolvimento, e o Brasil está entre os 5 maiores beneficiados. E que a emenda de Kigali veio para evitar que as emissões de HFC chegassem em 2050 a cerca de 5 gigatoneladas de emissões de CO2 equivalente por ano e dobrassem em 2100. Isso para ter uma ideia que o primeiro período do protocolo de Kyoto, nós estávamos falando de 2 gigatoneladas, para você ter uma ideia do impacto dessa emenda de Kigali. E colocar um pouquinho de o que está sendo discutido a nível na comunidade científica internacional. Teve um artigo importante que foi publicado agora, em agosto desse ano, por cientistas muito respeitados, que basicamente fala-se do que eles chamam de unfinished business do Protocolo de Montreal, basicamente sugerindo o que eles chamam de um Kigali Plus Amendment, uma emenda de Kigali turbinada. Isso tudo porque, como o deputado Agostinho falou, a gente tem que parar de falar em mudanças climáticas com timidez. A coisa está feia, já está chegando há muito tempo, mas agora realmente está muito complicado para todos os países. Então, basicamente, é lógico que a nível internacional, os países, a gente teve uma reunião agora em julho, todas as partes do Protocolo de Montreal, para discutir o replenishment do Fundo Multilateral. E nessa discussão, alguns países, inclusive da Comunidade Europeia, do Japão, do Canadá e outros, eles pediram ao Technology Economic Assessment Panel para verificar o impacto climático de acelerar atividades tão logo quanto 2001 a 2023, que é o próximo período do replenishment. E o painel está fazendo um pouco desses cálculos que vai apresentar depois, mas, eu para falar a verdade, eu tenho que dizer que é impressionante o desafio do crescimento de HFCs, comparado com as metas de Kigali, vai ser um trabalho bastante grande e com bastante custo. Então, quanto mais cedo a gente ratificar Kigali, a gente pode dar aquele que a gente fala do smoothing, né? Pode dar uma reduzida naquela curva de crescimento que é significativa em termos de clima. A gente está pretendendo no painel apresentar esses dados num relatório suplementar que vai estar para ser discutido ainda pelas partes. Mas eu queria também deixar algumas considerações importantes ao que eu ouvi aqui. Eu vi a Flávia falando sobre toda a parte, né, da Convenção de Clima, do HFC na Convenção de Clima e o HFC no Protocolo de Montreal. É importante a gente lembrar que a Convenção de Clima trata de emissões, o Protocolo de Montreal trata de produção e consumo. O Protocolo de Montreal veio para complementar as ações do clima, não para competir, basicamente. Então, você pode, de uma forma mais simplística, você pode olhar o Protocolo de Montreal como uma torneira. Quando você fecha a torneira, você não tem emissão. Então, basicamente, o que o Protocolo de Montreal faz, e com muito sucesso, é acabar com a produção desses gases, ou reduzir, no caso da emenda de Kigali, 80%, 85%, essa produção, e aí, logicamente, o consumo. Então, você não ter que lidar com a emissão é muito mais difícil de controlar a emissão do que controlar na fonte.
Então, isso era uma coisa que queria dizer. Outra coisa é que importância da ratificação, né? Sem ratificação, por exemplo, o que está acontecendo, a gente vê a Sérgia falando desse trabalho super importante com o MA, da conversão tecnológica das empresas com gases alternativos, fazendo um leapfrog, né, para não ir para HFC ou para substâncias de baixo global warming potential. Mas acontece que, se for pensar, a manufatura desses produtos no Brasil, ela não são todas as empresas que são elegíveis para o fundo, que vão estar trabalhando junto com a Unido, com a MMA na conversão. Nós estamos num país que o setor de ar-condicionado, nós estamos de 14, 15 empresas, tem 3 beneficiadas pelo fundo, por causa de elegibilidade, porque as outras são multinacionais. O mercado tem que ser tratado igualmente. Sem ratificação, é difícil colocar cota de importação. Sem ratificação, não dá sinal para a empresa que ela vai ter que mexer reduzir esses gases, apesar dela ser multinacional, entende? Então, eu acho que é muito importante colocar a importância dessa ratificação o mais cedo possível. Outra coisa é que o crescimento do consumo de HFC no Brasil vai, se não for controlado logo, vai trazer um inventário de produtos com alto poder de aquecimento global, com esperada obsolescência e que vão ter que ser mantidos durante o ciclo de vida, com fluidos refrigerantes que vão estar sendo reduzidos, o preço vai ficar mais caro e, basicamente, quer dizer, o consumidor vai ser prejudicado nesse processo. E a reciclagem, talvez seja, se for realmente mandatória, eficaz, ela vai ajudar nessa redução da importação necessária. Uma coisa também que ninguém fala é que existe uma regra na emenda de Kigali, que é uma penalidade, de certa forma, que proíbe o comércio com países que não ratificaram a emenda em 2033. Então, todo mundo que não ratificar essa emenda não vai poder, por exemplo, se a China está em processo avançado de ratificação, se a China ratifica e o Brasil, por exemplo, o exemplo Brasil ou qualquer outro que não ratificou, tiver que comprar da China, não vai poder comprar por HFC, por causa da emenda de Kigali, porque a partir de 2033 é proibido o comércio entre partes e não partes. Então, isso é uma coisa importante para se ter em mente, que a gente é melhor começar antes e estar preparado e ratificar, porque esperar não vai só aumentar o custo do país. Então, são essas as coisas que eu queria colocar e me colocar à disposição para conversar. Inclusive, acho muito interessante a ideia do Compras Verdes. Acho que empresas que não têm benefício do uso do fundo multilateral, elas, para colocarem seus produtos, até mesmo essas empresas que a Unido está convertendo, para entrar no mercado, que vão competir com empresas que estão com outros produtos de alto potencial de efeito estufa, tem que ter mecanismos que vão ser alguns outros mecanismos de mercado para aumentar a demanda e ter preços competitivos. Então, se essas compras verdes, esse clube de compras, trabalho com a ANEEL, que tem interessado na troca de equipamentos antigos e ineficientes por novos, são ideias de como você mexer no mercado para fazer esses produtos de baixo GWP viáveis para o consumidor. Obrigada. Obrigado, Sueli. Sempre muito interessante ouvir suas perspectivas, né? E você ia falando, eu estava pensando aqui, realmente, compras verdes não é uma prerrogativa do setor público. Quer dizer, nós temos vários acordos com o setor privado e podemos, quem sabe, incentivar programas voluntários de aceleração desse tipo de prática, né? Inclusive com certificação. E vamos falar um pouco de consumo. Eu vou passar aqui para o Clauber Leite, que é coordenador do Programa de Energia do IDEC. Clauber, por favor,
O Clauber é o nosso último expositor e depois a gente faz um rápido bate-papo aqui. Obrigado ao Lucon, ao Fórum. É um prazer estar falando aqui em nome do IDEC. O IDEC, para quem não conhece, é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. E por que consumidores estão preocupados com a emenda Kigali? E por que o IDEC tem, como bem falado para o deputado Agostinho no começo, o IDEC tem trabalhado no convencimento dos deputados pela aprovação da emenda Kigali. Porque a emenda Kigali tem esses dois aspectos que foi bem falado por todos aqui. Tem esse ganho de eficiência, eficiência boa para o consumidor, porque tem, claro, um benefício no bolso do consumidor, então ele pode ter a opção do equipamento que gaste menos energia, e também tem a opção de ele comprar um equipamento mais sustentável, um equipamento que cause menos impacto ao meio ambiente. E essa é uma luta do IDEC, de que as pessoas, os consumidores, tenham essa opção, a melhor opção possível. Infelizmente, em termos tanto de eficiência quanto de gás, ainda há muitos equipamentos no mercado que ainda não atendem a esses quesitos. Então, é preciso que tenha a emenda e essa força regulatória para promover essa mudança, para que tenhamos esses equipamentos mais eficientes. Nesse trabalho de convencimento, a gente reconhece também o excelente trabalho do deputado Rodrigo Agostinho, que fez foi um verdadeiro champion ali na Câmara, convencendo os seus pares ali nas comissões sobre a emenda, e agora puxando essa emenda para uma votação em plenário. Só que esse trabalho de convencimento não é fácil, a gente está disputando diversas pautas, né, ainda mais agora, nesse momento, na pauta ambiental brasileira, mas, como bem dito agora também pela Sueli, amanhã é dia do ozônio, e a gente no IDEC está promovendo agora um abaixo-assinado, um manifesto, para que todos façam essa manifestação junto. A gente vai enviar uma carta ao Maia, que tem o poder de fazer constar na pauta, no plenário. Então, o IDEC, outras instituições da sociedade civil, pessoas físicas, empresas, estão todos convidados a assinar esse manifesto e mandar ao Maia para que ele se sensibilize também, tenha essa visão, quem sabe, ainda dentro desse mês, a gente chama do mês do ozônio, ainda seja pautada no plenário da Câmara essa emenda, que é o PDC 1100. Então, todos estão aqui convidados, então, a gente criou um e-mail especial, manifesto kigali@idec.org.br. Aqueles que quiserem também estar aderindo estão convidados, mas é isso. Os consumidores desejam e querem equipamentos melhores que sejam menos agressivos ao meio ambiente, com gases que causem menos efeito estufa e economicamente mais eficientes, com menos gastos de energia. Então, convido a todos, quem quiser, esteja junto ao IDEC nessa luta. Se não tenho muito mais a acrescentar, já foi falado desde do Poder Executivo, empresas, e essa aula magna agora da Sueli também. Então, nada mais a acrescentar, espero e quero contar, inclusive, com os membros do Fórum nessa luta. Obrigado. Muito obrigado, Clauber. Eu tenho a acrescentar, antes de abrir aqui umas conversas. Eu sou um consumidor. Eu vou na loja,
Aliás, eu vou junto com a Denise Cavalcante, que ela vai com as nossas compras verdes, a gente vai junto, vai lá, chega na loja e fala, eu quero o ar-condicionado da Camila. Qual que é? Como é que eu consigo distinguir esse ar-condicionado 20%, 30% mais eficiente de um ar-condicionado comum? Sabe que no ano 2004 eu fui expulso de um grupo do Inmetro que falava em etiquetagem veicular. Eu dizia que nenhuma etiqueta verde poderia constar se ela não tivesse as emissões de CO2 em gramas por quilômetro no fim do tubo. Até hoje eu não consegui fazer passar isso, não conseguimos fazer com que o Proconv regulamente o CO2 em gramas por quilômetro e coloque um selo preto no branco para o consumidor saber o que está comprando. E vamos um pouco atrás. Antes da Sueli me abduzir para trabalhar com mudanças climáticas, eu trabalhava com sistema de saneamento no litoral paulista. De cada 100 fossas que a gente abria, mais de 98, ou seja, a gente abria mais do que 100, eram irregulares, não seguiam as normas da ABNT. Na loja de material de construção, o sujeito vendia um tanquinho, chamava de fossa, resultado, o esgoto passava por curto-circuito e a praia ficava aquela coisa. É um problema de normatização, é um problema assim seríssimo que está na raiz dos nossos problemas de saneamento básico, de ineficiência, de relações de consumo. Então, é uma coisa que realmente, eu confesso, ainda não sei. Talvez eu vou até passar aqui para a Camila para ela me dizer como que eu compro o ar-condicionado da Camila. E depois vou ler aqui no chat se tem algumas perguntas, se alguém está fazendo alguma pergunta, ou se alguém quiser pedir o microfone, por favor, fique à vontade. Só um comentário com respeito disso. Tem que reconhecer um pouco também o que houve um avanço nesse ano, em especial, Camila bem disse aí, sobre a nova norma de eficiência energética agora dos condicionadores de ar. Então, tem que reconhecer o trabalho que o Inmetro fez, participação também, tanto dos consumidores, da indústria, e, assim, quer mal ou não, a gente tem agora uma etiquetagem que já, agora, assim como acho que o Arnaldo falou, já comparáveis aos níveis mundiais. Então, os consumidores hoje, com essa nova etiquetagem, vai poder escolher um equipamento A que seja efetivamente A e que não esteja dentro do mesmo balaio como um todo. Claro, sempre há possibilidades de avanços, a gente vai ter momentos agora que a gente vai viver com duas etiquetas, então vai exigir uma comunicação bem forte para que não confunda o consumidor, porque vai ter uma etiqueta antiga, uma nova, durante um tempo de transição. Então, nesse tempo de transição, a gente precisará dessa comunicação mais efetiva, porque não foi possível fazer uma transição de uma vez só. Mas hoje, se procurar a nova etiqueta e procurar os equipamentos A, reconhecer também que o Procel está avançando, o Procel que vai ser esse selo de endosso, também reconhecendo equipamentos que tenham um gás refrigerante menos impactante. Então, ao buscar o selo Procel, ao buscar um nível A, haverá mais chances do consumidor estar comprando o melhor equipamento. Muito obrigado, Clauber. Eu vou passar para o Luiz, mas sabe que eu levei um tempo, a Camila levou um tempão tentando me explicar que o selo Procel não é etiquetagem do Inmetro. Então, nós temos o gato, a lebre e o coelho. E eu não sei, quer dizer, imagine o seu João e a dona Maria que vão comprar um aparelho de ar-condicionado, se eles vão olhar para isso. Eles vão olhar para a cor verde, a cor amarela e a cor vermelha. Se é verde, ele vai lá e compra, ela vai lá e compra. Então, isso é um problema que nós temos aqui, reconheçamos, nós temos um problema de relações de consumo no nosso país.
a convivência de dois selos, ela desorienta o consumidor. Querendo ou não, quer dizer, esse é o sinal, quer dizer, não precisa perguntar para mim, pergunta para qualquer pessoa, né? Luiz, você queria falar alguma coisa? Alô? Alô? Pois não, oi, por favor. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Todo mundo ouvindo? Sim. Então tá bom. Baseado no comentário do presidente executivo da Brava, o Arnaldo Basile e Paulinho, eu queria complementar o seguinte. Nós estamos aí numa campanha dentro da Brava de abertura de porta para uma nova categoria. Dentro da Brava, ela é uma nova categoria, mas o nosso mercado é muito conhecido, que é a categoria MEI. Então, o instalador, hoje, o instalador profissional de equipamentos de ar-condicionado e equipamentos de refrigeração, muitos deles hoje estão alinhados na categoria MEI. O que acontece quando você tem uma transição de fluidos refrigerantes de baixa periculosidade no operacional para um fluido de média periculosidade, que são os hidrocarbonos que estão vindo para o mercado. R600, que já está aí, o R290, R32. Então, há que se prestar muita atenção exatamente nisso, o consumidor, em relação à mão de obra, a qualidade desta mão de obra, né? Nós estamos trabalhando fortemente para conseguir, desse cesto lotado de profissionais, retirar daí, filtrar daí os mais habilitados para poder atuar nesse mercado e nesse cenário que nós estamos trabalhando hoje, né? Então, o trabalho da Brava hoje, meu principalmente, que fui do campo e senti na pele todas essas dificuldades, é exatamente isso. Desenvolver mais habilitados para poder atender a demanda do mercado, que é crescente, como o Basile disse, 18% a 20%. Então, imaginem aí, numa projeção daqui a 10, 20 anos, o quanto essa demanda vai aumentar e o quanto nós vamos precisar de mais profissionais habilitados no mercado, né? E isso realmente está em conjunto com o ideal do equipamento a ser comprado. Isso é a aspiração, é a grande dor do consumidor hoje, em todos os segmentos, mas no nosso específico, né? O consumidor tem dificuldades em encontrar um bom profissional e criar um relacionamento com esse profissional para que ele tenha realmente um equipamento com performance 100% e dentro da especificação do fabricante, com qualidade do ar 100% oferecida e garantida pelos serviços e a eficácia do equipamento. Então, o que eu queria dizer era isso, que estamos aí trabalhando exatamente nesse sentido. Mas eu, particularmente, acho que a administração pública poderia ser mais presente nessa campanha, né? Criar campanhas institucionais através da mídia, orientando o básico ao consumidor final, aproximando mais o consumidor final de entidades, das entidades pertinentes do nosso segmento, principalmente a Brava. Isso é uma iniciativa que estamos tomando aí. Mas, como o Paulinho falou, eu acho que deveria haver um mais presente da administração pública, se possível, né? Era isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Muito obrigado, Luiz Raposo, da Brava. Ótima provocação. Sinto-me provocado, né? E deixa eu tentar fazer uma agenda propositiva. Eu gosto de lives que não são voláteis, que a gente consegue concretizar em alguma ação prática. Eu estou aqui com a Denise, que está no estado de São Paulo. Eu também trabalho para o estado de São Paulo, né? É difícil ter 2, 3 chapéus ao mesmo tempo, IPCC, mas nós estamos aqui diante de uma crise econômica. O país está em crise, nós temos desemprego, nós temos demanda por serviços qualificados, nós temos necessidade de competitividade, temos necessidade de eficiência, temos necessidade de proteção ambiental. E temos técnicos que dizem que perdem os dedos quando os hidrocarbonetos explodem na mão deles. Os equipamentos explodem na mão deles. Eu não sei até que ponto, eu não sou da área, eu não sei até que ponto isso procede ou não procede. Mas nós temos todas as condições e temos, obviamente, orçamentos
restritos para todo mundo, não há que se dizer. Mas me parece muito lógico uma aceleração de uma emenda de Kigali para arrumarmos para esses equipamentos os que funcionam com hidrocarbonetos, aqueles que explodem mesmo, pegam fogo. Porque nós temos carro a hidrogênio também, quer dizer, quem lembra do dirigível, quem assistiu aqueles filmes, sabe que o dirigível explodiu porque ele tinha hidrogênio, e nós temos hoje toda uma economia baseada em hidrogênio. Então, quer dizer, esses hidrocarbonetos estão aí no propano, quer dizer, esses gases, né? O gás de botijão, vamos chamar assim, né? Para produzir frio. As geladeiras antigas, bem antigas, elas funcionavam a gás. E realmente há riscos de a gente ter botijão de gás dentro de casa. Mas isso, quer dizer, a gente, para melhorar essa segurança, realmente não é nem um tripé, né? Ele precisaria ter todo mundo, e para isso precisaria se construir uma agenda propositiva. Essa fica como uma proposta, a gente botar no papel, porque essa live, não sei quem que vai assistir no futuro, nós estamos aqui nos divertindo, não sei se vai ter audiência no futuro, mas fica aqui uma proposta, além de incluir isso em compras públicas, acelerar a ratificação da emenda de Kigali, reciclar os gases existentes de alto potencial de aquecimento global rapidamente, inserir essas tecnologias que apresentam riscos. E eu estou com o agradecimento da Nelly. Nelly, você quer dar alguma última palavra? Nelly, do MMA. Bom, se sim, quiser... eu queria só agradecer. Eu vou precisar ir para uma outra reunião agora, que a gente estava participando mais cedo, mas a equipe de ozônio ela continua aí presente, né? Agradeço a oportunidade, parabenizo o fórum e todos os colegas que estão aqui, né? Essas discussões, elas são todas importantes e válidas, né? E deixar aqui a nossa disposição aqui para cada um precisar. Nós estaremos aqui no MMA para vocês entrarem em contato. Um abraço. Muito obrigado, Nélia. A Nélia impediu que eu falasse muito. Camila, passo a você e você já fica com carta branca para encerrar o evento, por favor. Opa! Bom, na verdade é só uma provocação e um reconhecimento da fala do Luiz em relação à necessidade de capacitação de toda a cadeia, em especial os instaladores. E lembrando que a emenda de Kigali, ela permitiria o acesso aos recursos do Fundo Multilateral para a sua implementação, e dentre as possibilidades de uso desses recursos, existe e está, tanto é que dentro do plano de redução dos HFCs, isso está contemplado, a capacitação da cadeia como um todo, incluindo o segmento de instalação e manutenção. Então, a fala do Luiz só reforça ainda mais a importância de ratificação da emenda pelo Brasil e, portanto, de acesso pelo Brasil, pelo governo brasileiro, de recursos que poderiam ser destinados à melhor capacitação dos nossos profissionais aqui no Brasil. Então, só reforça isso. Eu não sei se já encerro, se pego algumas perguntas, como você quer... Não, obrigado, Camila. Nós estamos com quase 2 horas de evento, eu acho que já podemos encerrar. Gostaria de convidar a todas e todos a um evento que nós teremos depois de amanhã, às 10 horas da manhã, sobre emergência climática. Nós vamos discutir o projeto de lei do deputado Alessandro Molon. A programação foi toda refeita, porque eu homem branco de idade, não havia convidados mulheres jovens, e percebi isso. Fizemos uma reestruturação e falarei muitíssimo menos depois de amanhã do que hoje. Queria agradecer a todo mundo, convidá-los a futuros encontros, e vocês têm os nossos contatos, nos procurem, vamos buscar outras agendas propositivas como essa. Muito obrigado para todo mundo. Obrigado. Obrigado ao ICS por tudo que foi feito.